Oi, oi, oi! Amores do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos fazer matemática. Vamos trabalhar matemática? Bem divertido? Bora lá? Vamos aqui com a nossa agenda de hoje. A explicação do conteúdo com exemplos da caixa misteriosa. Isso mesmo. Eu trouxe uma caixinha aqui para vocês. Uma caixinha misteriosa, porque aqui dentro eu vou ter alguns exemplos do nosso conteúdo de hoje. E nós vamos analisar as imagens das páginas 90, 91 e vamos fazer a 92. Então, vamos lá? Qual é o nosso conteúdo? Geometria. Isso mesmo. E aí nós vamos falar de figuras geométricas não planas ou sólidos geométricos. Que as figuras eles possuem 3 dimensões. Quando eu falo sólidos geométricos, é porque essas figuras eles vão ter o quê? Vão ter comprimento, largura e altura. Isso mesmo. E aí nós vamos conhecer alguns sólidos geométricos. Vamos saber o que é sólido geométrico e, em outras aulas, nós vamos falar de figuras geométricas planas, tá bom? E aí, olha aqui que legal. Algumas figuras geométricas não planas, tá? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, várias imagens que vai nos mostrar isso. Nós vamos ter cilindro, nós vamos ter cone, cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadrangular, prisma triangular. Não fiquem assustados. No decorrer das nossas aulas, nós vamos trabalhar isso daí, tá bom? Cada um deles. E aí, ó, esses sólidos geométricos, eles têm isso. Eles têm o quê? O comprimento, largura e altura. Que imagem é essa? É de um cubo. Isso mesmo. E aí, na nossa caixa misteriosa, eu trouxe alguns objetos que têm o formato de alguns desses sólidos, tá bom? Eu vou tirar aqui da minha caixa misteriosa um objeto e nós vamos ter que identificar qual é o sólido geométrico que ele se parece. Vamos lá? Primeiro, aqui está. Nós temos uma latinha, tá? Uma latinha que tem o quê? O formato de um... Vamos lá? De um cilindro. Isso mesmo, um objeto que tem o formato de um cilindro. Outra. Agora eu tenho, ó, uma caixinha de pasta de dente. Que essa caixinha tem um formato de quê? De um paralelepípedo. Isso mesmo. Então, você observou esse objeto e lembrou de um sólido geométrico. Mais uma aqui para você. Eu tenho uma bolinha. Olha, uma bola pequena, mas que ela tem o formato de quê? De uma esfera. Então, é importante você observar que no nosso dia a dia nós temos vários objetos ao nosso redor. E que esses objetos têm formatos de figuras geométricas, de sólidos geométricos, que nós estamos, às vezes a gente nem percebe, não é verdade? Isso mesmo. Mas no decorrer das nossas aulas, nós vamos trabalhar bastante sobre isso, tá bom? Então, nós vamos agora para a página 90 aí do seu livro, porque vai começar a trabalhar a geometria. Aí, nós podemos observar muitas pessoas que estão aonde, né? Ó, antes de começar a construção dos prédios, as construtoras montam estantes de vendas dos apartamentos com maquetes, que mostram o prédio da região em volta dele. Então, essas pessoas aqui estão visitando um lugar, né, que tem maquetes, que tem os prédios, né, os apartamentos, todos em miniatura, pequenininhos, mostrando como vai ser aquele empreendimento, né? Então, essas pessoas estão aí para observar, para analisar, para comprar. E
nós vamos observar aqui essa maquete, ó, que está na página 91. Observe a maquete abaixo. Quais partes da maquete lembram figuras geométricas? Então, vamos lá. Vamos observar aqui algumas informações, algumas coisinhas importantes. Ó, aqui eu coloquei uma setinha. Nesse espaço aqui, lembra de uma figura geométrica, mas qual é o nome dela? Vamos primeiro contar com a tia quantos lados tem essa figura? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho uma figura que tem 6 lados. Então, qual é o nome que eu vou dar para essa figura? Hexágono. Porque tem 6 lados. Agora eu coloquei outra setinha que está nessa piscina. Essa piscina vai ter quantos lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, eu digo que ela é uma figura chamada de pentágono. Agora eu tenho nesse prédio, olha aqui bem na torrezinha do prédio, eu tenho o quê? Uma figura chamada de cilindro. Preste atenção agora no prédio como um todo. Qual é o formato dele? É de um paralelepípedo. Isso mesmo. E agora eu tenho algumas árvores. E essas árvores têm um formato de cone. Isso. Então, o que a gente pode observar? É que nessa maquete nós temos vários sólidos geométricos. Nós temos algumas figuras que nós podemos identificar, tá? Então, olha mais uma ali. Ali é uma rotatória que fizeram. É um formato de uma esfera, né? Muito bem. Então, na próxima página, aí, na 92, nós vamos falar de figuras geométricas não planas, tá? Os objetos e as figuras geométricas. Observe os objetos abaixo e a figura geométrica que cada um deles lembra. Olha aí. Nessa primeira imagem, eu tenho aqui um dado. E esse dado lembra o quê? Um cubo. Um cubo lembra um dado. Aqui nós temos um chapéuzinho de aniversário, que vai lembrar que é um cone. Aqui nós temos uma latinha de milho, que vai lembrar que é um cilindro. E ali eu tenho um brinquedo, que é o formato de uma pirâmide. Então, aí foi para a gente perceber mais uma vez que nós temos objetos no nosso dia a dia que lembram as figuras geométricas. Que outros objetos lembram as figuras geométricas não planas? Vamos lá? Nós temos uma caixa de presente, que tem o formato de cubo. Nós temos uma casquinha de sorvete, que lembra um cone. Uma latinha de refrigerante, que lembra o cilindro. E um relógio, que lembra uma pirâmide. Isso mesmo. Aí foram alguns exemplos que eu trouxe para mostrar para vocês. Mas e aí, continuando na página 92, tem assim, ó, observe as peças do brinquedo de Gabriela. Nós temos letra A, o cubo, letra B, esfera, letra C, pirâmide, letra D, um cilindro e letra E, um cone. Usando duas dessas peças, eu montei outra peça. Olha aí. Ela usou duas figuras, duas peças. Mas quais foram essas peças? Vamos lá? Quais peças do brinquedo formam a peça que Gabriela montou? E aí, ela utilizou quais? Ela utilizou as peças A e a peça C. Mas vamos ver aqui com a tia. A peça A, ela utilizou a peça C, né? E utilizou a peça A. Não é isso? Muito bem. E agora nós vamos falar de planificação. Planificação dos sólidos geométricos. A definição. A planificação de um sólido é a representação do sólido num plano de modo que toda a sua superfície se apresente como uma figura plana, uma figura retinha, sem curvas, tá bom? Uma planificação de um sólido é quando a gente vai abrir aquele sólido, tá certo? Trouxe aqui o exemplo. Ó, eu tenho aqui uma planificação.
Vamos observar aqui com a tia. Eu tenho uma planificação aqui. Você sabe de qual sólido geométrico eu estou falando? Eu abri esse sólido geométrico. Está todo abertinho. Mas se eu fechar ele, vamos lá? Vamos tentar fechar. Se eu fechar esse sólido, o que é que eu vou formar? Tá? Vamos ver? Vamos tentar fechar aqui, tá bom? Vamos aqui. Ó. Se eu fechar, o que é que eu vou formar? Eu vou formar um cubo, não é verdade? Então, a planificação desse daqui é de um cubo. Eu abri ele todinho para a gente saber a planificação. Então, aqui, ó, eu tenho uma planificação. Eu abri o quê? Um cilindro, tá? Se eu abrir esse cilindro, eu vou encontrar ele dessa maneira. Então, aqui é a planificação do cilindro. E agora, eu tenho a planificação do cone. Isso mesmo. Ele todo fechadinho e aqui ele aberto. E esse daqui foi o que eu mostrei agora para vocês. É a planificação de um cubo. Muito bem. Isso mesmo, meus amores. Então, isso daí foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você goste das nossas aulas, porque nós vamos fazer muitas atividades. E um beijo bem carinhoso e até a nossa próxima aula.